Como a programação neurolinguística vai ajudar as pessoas a superar os seus limites emocionais? Primeiro a gente precisa entender algo sobre limite. Um dia, um menino estava dentro da sala de aula e o professor estava dando aula e ele estava muito cansado, ele pegou no sono, ele dormiu. Acho que quem nunca, né, dormiu dentro da sala de aula, né, de cruzar o braço assim e tirar um cochilo. Só que naquele dia, aquele professor, ele ficou muito chateado que esse menino dormiu dentro da sala de aula e todos os alunos foram embora e ele continuou dormindo dentro da sala de aula. O professor foi lá e escreveu um cálculo matemático no quadro e colocou que era obrigatório que no dia seguinte todos os alunos trouxessem esse cálculo matemático resolvido no dia seguinte. Caso contrário, iria ter uma punição nas notas se não trouxesse. Perfeito. Quando o menino acorda, ele olha aquele cálculo matemático no quadro, o que ele faz? Eu preciso anotar esse cálculo e resolver. Ele anota o cálculo matemático no caderno e vai embora. Já tinha todo mundo indo embora, só tinha ficado ele anota o cálculo matemático e vai embora. E ele passa a madrugada inteira se matando para encontrar a solução e resolver aquele cálculo matemático. E ele resolve. No dia seguinte, ele chega na sala de aula, atrasado de novo, porque ele já tinha chegado atrasado naquele dia. Quando ele chega na sala de aula, o professor e os alunos todos olham para ele com aquela cara de risonhos, de deboche, chegou atrasado, você caiu numa armadilha. Ele, sem entender nada, ele chega para o professor, traz o caderno com o cálculo resolvido. Quando o professor pega o caderno e vê o cálculo resolvido, ele olha para os alunos, ele olha para o caderno, ele olha para o aluno e ele diz, não é possível. E ele foi lá e ele certificou de que estava correto. E ele fez isso uma vez, duas vezes. Ele mandou mensagem para um colega que era especialista em matemática e o colega disse, é isso. E o aluno não estava entendendo nada. Ele disse, professor, aconteceu alguma coisa? Ele disse assim, você resolveu um cálculo matemático que era impossível. Como você fez isso? Os alunos todos olhando para ele, o professor olhando para ele, chocado. Ele olha e ele diz, ué, professor, ninguém me disse que era impossível. Então, o que é interessante? Muitas vezes a limitação humana não está naquilo que ela não pode fazer, mas naquilo que ela acredita que ela pode ou não pode fazer. Existe um texto bíblico de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que diz assim, como você imagina na sua alma, assim é. Como você pensa, assim é. Então, o segredo aqui da programação neurolinguística para que ela possa ajudar qualquer pessoa a superar os seus limites é basicamente as pessoas descobrirem que os limites estão dentro dela e não fora dela. Quando ela consegue resolver os seus problemas internos, ela consegue então ter as suas soluções externas. Uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes é, as respostas que você não tem guardam as soluções que você precisa.